Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as relações trabalhistas, papel do empregado, papel do empregador e o que cada um deve, como cada um deve tratar as situações do dia a dia, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. Bem, já foi falado em outros vídeos sobre o ponto, né? Já foi falado sobre o horário de trabalho, a jornada de trabalho. Essa é uma obrigação do empregador, né? A obrigação do empregado, no caso da jornada de trabalho de 8 horas, é chegar no horário, avisar que vai chegar atrasado, né? Para poder o empregador poder se programar. O funcionário deve também avisar quando ele vai faltar. De preferência, né? Fazer faltas programadas, por exemplo, não é uma urgência, não é uma emergência, eu posso agendar o meu médico para o fim do meu expediente ou para o começo do meu expediente, para eu poder nem vir no trabalho, já ir direto no médico, né? E de lá eu já pego o atestado e venho para a empresa. Todo funcionário, quando ele comparece a um hospital ou a um atendimento médico, ele deve solicitar, sim, o seu atestado e apresentar para o empregador. Esse atestado abona a falta, né, e faz com que o empregador pague, né, aquele momento em que ele ficou fora ou aqueles dias, né. Mas o ideal é que durante a relação trabalhista, como é uma relação muito próxima, o funcionário avise com antecedência, né, o patrão que ele tem uma consulta marcada, que ele, tal dia, ele não vai comparecer ao trabalho. Quando a empresa é bem grande, né, o funcionário tem a oportunidade de combinar com um colega de trabalho para que possa estar dando as respostas que ele não pode dar quando ele está lá, cobrindo, né, a ausência dele. Além da parte, né, de atrasos, de faltas, né, e às vezes até de médico ou algum outro tipo de atendimento, ainda tem o fato do empregador às vezes precisar que o funcionário trabalhe, né, num horário extra. Os trabalhos em horário extra, se ele não foi combinado com antecedência, né, o empregado ele tem a oportunidade de não trabalhar. Por exemplo, se o patrão chega no funcionário 5h30 da tarde e ele está indo embora e fala, olha, eu preciso que você fique aqui hoje. E o funcionário tem um compromisso, o funcionário tem a oportunidade de falar, olha, eu sinto muito, mas eu tenho um compromisso, eu não tenho como cumprir esse horário a mais que você está me solicitando. Agora, se o funcionário puder, né, ficar para ajudar, para resolver o problema, sim, ele deve ficar, porque é uma relação de confiança. Um contrato, ele sempre é uma relação de confiança. O empregado confia que o patrão vai fazer o pagamento dele em dia, que vai pagar os impostos e que vai deixar tudo organizado para ele. E o patrão confia que o funcionário vai trabalhar bem, cumprir as suas tarefas com excelência da melhor maneira possível. Então, por ser uma relação de cumplicidade, né, e de confiança, é importante que se converse sobre as situações. Então, se por um acaso, né, o patrão precisa do empregado com uma urgência, né, e avisa na mesma hora, eu preciso agora, é importante que o patrão também tenha consciência de que às vezes o funcionário não pode cumprir aquela jornada extra que ele está solicitando. O ideal é que seja combinado previamente. Olha, durante essa semana aí nós vamos ter um pico de atendimento, pode ser que eu precise que você fique até mais tarde. Então, eu gostaria que você não marcasse nenhum compromisso fora do expediente, né, próximo do horário de expediente. Então, é uma relação de confiança, é uma relação de cumplicidade e é importante que tenha muita conversa. Uma obrigação do empregador são as férias do funcionário. Então, é muito importante que o empregador programe essas férias com antecedência também. Chegue no funcionário, combine com ele, olha, tal mês eu vou te liberar de férias, daqui 2, 3 meses, né? 4 meses, de preferência, né? Deixar por conta do funcionário também, às vezes, de escolher uma data, caso isso seja oportuno, né? A lei diz que quem define as férias do funcionário é o empregador. É o mês que melhor enquadre para o patrão, né? Mas se puder ser combinado e acordado entre as partes, melhor ainda. Como eu já disse, é uma relação de cumplicidade. As férias têm que ser avisadas com 30 dias de antecedência no mínimo.
E o aviso de férias ele tem que ser assinado, né? Com o e-social rodando aí, as empresas necessitam de uma comunicação para o governo, de que essas férias foram avisadas, né? E depois de 30 dias as férias vão ser calculadas e o empregador tem que pagar as férias 2 dias antes da saída em gozo. Ou seja, se o funcionário vai sair dia 1º, o empregador tem que pagar o funcionário as férias dele no dia 28. Além das férias, durante o período anual, aí nós temos o 13º, né? O 13º é um pagamento que ele deve ser feito em 2 parcelas. Uma delas tem que ser feita até novembro e a outra tem que ser feita até o dia 20 de dezembro. Então, isso significa que eu posso receber a primeira parcela em junho, por exemplo? Pode. Se o empregador decidir fazer o pagamento da primeira parcela do 13º no mês de junho, ele tem que fazer para todos os funcionários. Ou, caso o funcionário queira, ele pode em janeiro preencher uma cartinha solicitando que seja feito o pagamento na ocasião das férias. Aí o empregador também tem a obrigação de pagar as férias, mais a primeira parcela do 13º, a que ele já tem direito. Isso significa que o 13º, com certeza, ele vai estar pago até o dia 20 de dezembro. Ele não pode ser pago após esse período. Com relação à rescisão, né? A rescisão ela pode ser feita por término de contrato, que você tem aí o seu contrato de trabalho firmado, e a partir daquele momento em que firmou, você pode fazer ele de 30 dias, de 45 dias, né? De 20 dias, né? Mas ele pode ser prorrogado uma única vez, completando até 90 dias no máximo. Então, o contrato de experiência ele serve para você conhecer melhor o seu funcionário. Então, você registra o funcionário, coloca ele para trabalhar dentro da sua empresa e durante esses 30 e 90 dias aí, você acompanha ele para saber se ele é um funcionário que realmente se encaixa na política da sua empresa. Caso ele não se encaixe, você tem aí algumas economias ao mandar embora um funcionário por término de contrato, né? O término de contrato você evita a multa do FGTS e evita o aviso prévio também. Você vai pagar férias, 13º normal, do período que ele tem o direito, né? Mas você economiza aí na multa do FGTS e economiza também no aviso prévio. As relações básicas de trabalho são essas, né? O aviso prévio tem que ser dado com antecedência também, caso contrário o empregador tem que indenizar. Funcionário, mesma coisa, ele tem que avisar o empregador com antecedência que ele quer sair da empresa. Caso contrário, o empregador pode cobrar ou dispensar do funcionário. A legislação trabalhista ela é um pouco complexa, tem muitas variáveis, né? Mas o que nós temos que entender que é o básico da relação trabalhista, que é uma relação de cumplicidade, que é uma relação de confiança e que deve-se, sim, conversar antes de tomar qualquer decisão. Para um patrão poder mandar um funcionário embora, ele tem que sentar com o funcionário, explicar para ele a filosofia da empresa, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque, afinal de contas, a empresa é do empregador. Então, dentro da empresa do empregador, tem que acontecer da maneira que ele gosta que aconteça. Não pode ser a vontade do empregado que tem que acontecer ali dentro. E o funcionário tem que entender que, quando ele está trabalhando para alguém, ele tem um compromisso. E esse compromisso ele tem que ser honrado. Então, da mesma forma que o empregador tem as obrigações, o funcionário também tem as obrigações. E é uma relação de cumplicidade. Então, essa relação tem que ser aberta, clara, objetiva, e temos que entender que é um contrato, né? Sendo um contrato, quando não está bom para uma das duas partes, essa parte que não está contente deve procurar a outra parte para poder tomar as decisões que devem ser tomadas. Às vezes, na maioria das vezes, né, pode ser retomada a relação trabalhista. Às vezes o empregado está sentindo falta de um tratamento, de um treinamento, está sentindo falta de um direcionamento melhor. Se ele sentar e conversar com o patrão, podem se acordar, né, e entrar num acordo de como as coisas vão acontecer dali para diante, e a relação trabalhista volta a pleno vapor. Da mesma forma que, se o patrão não está feliz com o desempenho do funcionário, ele pode sentar, conversar e explicar a situação e dizer como ele gostaria que fosse executado o trabalho. E, automaticamente, o funcionário, entendendo, começa a trabalhar da maneira correta e o contrato volta a todo vapor. Mas nós temos que entender o básico da relação trabalhista, que é cumplicidade, né? Que é um contrato, e ele tem que ser bom para as duas partes.
Caso uma das duas partes não esteja contente, tem que sentar e conversar, porque afinal de contas a cumplicidade e a relação de confiança, ela tem que existir e tem que ser conversado, sim, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Durante os próximos vídeos eu vou falar um pouco mais detalhado sobre as relações trabalhistas, né? Mas o básico é esse. É que além de ser algo em que você tem que ter cumplicidade, você tem que entender que é um contrato. Então a parte que não está contente deve procurar a outra parte para poder entrar num acordo ou melhorar a relação ou encerrar aquele contrato. Ok? Não se esqueçam de curtir lá o canal no YouTube, de se inscrever, de apertar no sininho para poder você receber as notificações dos próximos vídeos. Estou no Facebook e no Instagram também, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.